A psicologia subconsciente, a criptomnésia. Ao lado da criptopsique, se coloca naturalmente a criptomnésia, isto é, a memória subconsciente. Com efeito, o subconsciente não traz somente ao ser o que ele tem de psiquicamente essencial. Ele conserva também e recebe tudo o que o ser, no curso da vida, parece ter adquirido por seu psiquismo consciente. Para ele, não há esquecimento. Ele guarda tudo, integralmente. A criptomnésia se observa na psicologia normal como na psicologia anormal, mas é naturalmente nesta última que ela é mais notável. Flournoy é talvez o psicólogo que melhor estudou a criptomnésia. Os fatos de repartição de lembranças esquecidas que o sujeito tem sem razão para alguma coisa de novo e de inédito são, diz ele, muito mais frequentes do que se crê. Os simples mortais, como os maiores gênios, são expostos a esses lapsos de memória entretanto, não sobre o conteúdo mnésico em si mesmo, já que precisamente o conteúdo volta com uma exatidão às vezes desoladora e traidora. Mas sobre essas associações locais e temporais, ou sobre seu caráter de déjà vu, que teriam feito reconhecer. Para o que ele está e teriam impedido o sujeito de se aparamentar inocentemente de plumas de pavão. Tem-se assinalado Hélène Keller, a célebre cega surda muda que, tendo aos 11 anos, compôs seu famoso conto do Rei do Gelo, se viu injusta e cruelmente acusada de falsidade, porque esse conto apresentava a maior analogia com uma história que tinham lido para ela 3 anos antes. Descobriu-se nisso Nietzsche, cujo Zaratustra encerra pequenos detalhes provendo sem que se dê conta de uma obra de Kerner que o filósofo tinha estudado na idade de 12 ou 15 anos.
Mas é naturalmente entre os indivíduos particularmente predispostos aos fenômenos de dissociação mental e de duplicidade da personalidade que a criptoamnésia atinge seu apogeu. Um exemplo clássico da criptoamnésia na psicologia normal é o aviso instantâneo de lembranças latentes. Durante uma violenta reviravolta psicológica, tal como a que pode produzir um perigo brusco de morte acidental. Tem-se citado casos onde o indivíduo teria, assim, visto desfilar diante de seu espírito todos os acontecimentos de sua vida, todos os atos e todos os seus pensamentos, mesmo os mais insignificantes e os mais apagados de sua consciência. A criptoamnésia pode se manifestar no sonho. O caso clássico de The Wolf é perfeitamente característico a esse respeito. Em um sonho complicado, ele viu, entre outras coisas, uma planta com seu nome botânico, os Apenium ruta muraria. O caso clássico de Deubuef é, ora, Deubuef ignorava totalmente esse nome, ou pelo menos acreditava ignorá-lo. Ele terminou, após longas pesquisas, por achar que tinha folheado distraidamente 2 anos antes um álbum de botânica e que tinha seguramente visto aí esse nome de planta e a planta em si mesma, nos quais não tinha jamais pensado desde então. Na hipnose e os estados conexos, a criptoamnésia se manifesta às vezes com intensidade notável. Se o sujeito é transportado espontaneamente ou por sugestão a uma época recuada de sua vida, todas as lembranças esquecidas reaparecem e o psiquismo manifestado é exatamente o de um sujeito. É o de que o sujeito tinha naquela idade. As experiências de Janet e as mais recentes de Coronel de Rochat sobre a regressão da memória colocam o fato em evidência. Às vezes o sujeito, nesse estado de regressão à idade anterior, dá prova de conhecimentos completos totalmente esquecidos. Por exemplo,
o de uma língua aprendida na infância. Petris cita o caso de uma doente, Albertine N., que empregava assim o patois de Saintonge, de que ela tinha falado somente em sua infância. Durante esse delírio de regressão, diz Petris, ela se exprimia em patois. E se nós lhe rogássemos a falar em francês, ela respondia invariavelmente sempre em patois, que ela não conhecia a língua dos senhores da vila. Conhecia-se o caso famoso do sujeito de Flor Noir, que em um estado de sonambulismo mediúnico falava em sânscrito. Língua que ele ignorava totalmente, não tinha jamais aprendido e da qual, malgrado todas suas pesquisas, Flor Noir não pôde descobrir a fonte. É no mediunismo, com efeito, que a criptomnésia se manifesta em todo o seu esplendor. Ela seria, então, a fonte insuspeita de mensagens espantosas. Flor Noir cita, com efeito, uma multidão de fatos que ele atribui todos à criptomnésia. Médiuns descrevendo a biografia de personagens desconhecidas deles, mas que eles puderam conhecer sem que se dê conta. Por uma vista d'olhos esquecidos sobre um jornal que tinha dado essa biografia. Médiuns falando fragmentos de uma língua ignorada deles, simplesmente porque esses fragmentos de frase lhes foram conhecidos um dia e esquecidos, tombados sob seus olhos, etc, etc. Em suma, conclui Flor Noir, o conteúdo mnésico, qualquer que seja, aliás, a via pela qual ele entrou, leitura, conversação, etc., sobressai em automatismos sensoriais, visões, voz, etc., ou motores, ditados tipológicos, escrita mecânica, ou totais, transes, encarnações, personificações sonambúlicas. Essa diversidade, sem precisar ser dito, complica ainda de exageros, cuja fantasia do médium cerca frequentemente de fragmentos propriamente criptomnésicos. Entre os exemplos dados por Flor Noir, alguns deles são particularmente notáveis. Caso Eliza Wood,
Senhora Eliza Wood, viúva há uma semana, recebe a visita de uma amiga, Senhora Darrell, o escritor genovês bem conhecido, que possuía então notáveis faculdades mediúnicas. Senhora Darrell lhe trazia, da parte do defunto, a mensagem seguinte obtida em sua mesa. Diga a Elisa que ela se lembre da segunda-feira de Páscoa. Era uma alusão impressionante a um fato conhecido somente por Senhor e Senhora Wood. Tratava-se de um passeio feito às escondidas de suas famílias, uma certa segunda-feira de Páscoa, antes de seu noivado. Que lhe tinha deixado uma lembrança indelével. Essa prova deslumbrante de identidade convenceu Sra. Wood, que não demorou a ter uma segunda, ainda mais importante, nas sessões que ia fazer em casa da Sra. Darrell. O Sr. Wood, estando morto logo após a sua viagem de bodas, sua viúva não acreditava que ele deixara um testamento. E as consultas que fez a esse sujeito sobre o conselho de seus pais permanecem vãos. Até que um dia, quando ela estava com a Sra. Darrell à mesa, esta lhe ditou da parte do defunto: "Tu acharás alguma coisa minha na gaveta do lavabo." Ela achou com efeito uma folha de papel constituindo o documento em questão. Ela se lembrou então de que, no instante de partir em viagem, seu marido esperara um momento. E reentrado, sob um pretexto qualquer, no seu quarto de dormir, evidentemente para escrever e esconder seu testamento. Ora, diz Flor Noir, nada prova que a Sra. Darrell, ou um dos seus, passeando na segunda-feira de Páscoa, que é feriado entre nós, nos arredores de Genebra, não encontraram ou perceberam de longe o casal de futuros noivos. E que essa lembrança esquecida não seja a origem da mensagem que impressionou tanto a jovem viúva. Do mesmo modo, a segunda mensagem concernente ao testamento escondido
pode muito ter tido sua fonte em simples reminiscências e interferências subconscientes da senhora Wood. Caso do cura Burnett. O sujeito de Fleur Noir, no segundo estado, reproduziu de uma pretendida mensagem de um certo Burnett, pároco de uma comuna de La Haute-Savoie, morto há um século. As pesquisas empreendidas pelo professor demonstraram a identidade absoluta da escrita e da assinatura da mensagem com os do pároco, quando vivo. Ele tinha visto, por acaso, é sempre a hipótese de Fleur Noir, sobre um documento qualquer, por exemplo, um velho contrato de casamento, a escrita e a assinatura do pároco. Em todo caso, ele não tinha a menor lembrança dessa viagem. Tratava-se de uma lembrança adquirida sem que ele se desse conta, ignorado, mas intacta. Que tinha provocado, no segundo estado, essa estranha e perfeita reminiscência. Ao lado desses exemplos notáveis, que os espíritas atribuem não à criptomnésia, mas a manifestações pós-mortem, Fleur Noir dá outros, muito numerosos, que, sob aspectos tão misteriosos em aparência, elevam com certeza da pura criptomnésia. Médiuns dando como vindo de si, dizendo defuntos, provas de identidade reconhecidas após enquete errôneas. Mas conforme clichês parecidos em tal ou tal jornal, clichês que tinham evidentemente impressionado os olhares do médium. Em um momento qualquer, sem despertar sua atenção consciente. O que impressiona particularmente no estudo da psicologia subconsciente, por pouco que se faça nesse estudo um pouco de sentido filosófico, é que ela não responde a nenhuma lei fisiológica conhecida. Sempre a mesma questão, fatalmente, se impõe ao espírito do pesquisador. Porque e como a porção do psiquismo, que constitui o que há de mais importante no eu, é ela criptoide. Porque e como a consciência e a vontade do ser
sem as quais não o eu, veem elas lhe escapar a maior parte desse eu. O mistério é igualmente profundo, como se tratasse de criptomnésia ou de criptopsique. É fisiologicamente impossível compreender como a memória consciente, submetida à vontade e à direção do ser, é eminentemente caduca, débil, infiel, enquanto que a memória subconsciente, que não lhe é acessível, que por acidente ou nos estados anormais ou supranormais parece tão entendida como infalível. É o que tudo demonstra, entretanto. Bem melhor, a debilidade e a impotência da memória normal são tais que às vezes os conhecimentos ou capacidades subconscientes que escapam à direção do eu parecem lhe ser totalmente estranhos e constituem no indivíduo como verdadeiras segundas consciências. É assim que surgem, na complexidade assombrosa do subconsciente, não somente a duplicação, mas a multiplicação da personalidade. Os problemas principais que se apresentam nas segundas personalidades são em número de 2, igualmente árduos. Primeiro, o problema da diferença psicológica com a personalidade normal. Diferença não somente de direção, de vontade, mas de caráter geral, de tendências, de faculdades, de conhecimentos. Diferenças tão radicais, às vezes, que elas implicam entre o eu normal e a segunda personalidade oposição completa e hostilidade. Dois, o problema das capacidades supranormais, que estão ligadas frequentemente às manifestações de segundas personalidades. Eles não conseguiram senão revelar o abismo que há entre as personalidades banais e sem originalidade da sugestão hipnótica. As alterações psíquicas de origem patológica ou traumática e as personalidades autônomas e completas que parecem às vezes ocupar todo o campo psíquico do sujeito. Eles nos mostraram, sobretudo, a impotência total das explicações da psicofisiologia clássica a respeito das faculdades supranormais. Eles não fizeram nada
para a solução desses dois problemas. Ora, se os trabalhos sobre as personalidades múltiplas são hoje innumeráveis e colocaram à luz a frequência, a importância e o caráter polimorfo dessas manifestações, que parecem, às vezes, ocupar todo o campo psíquico do sujeito. Eles não conseguiram senão revelar o abismo que há entre as personalidades banais e sem originalidade da sugestão hipnótica e as alterações psíquicas de origem patológica ou traumática e as personalidades autônomas e completas. Do inconsciente ao consciente, Gustav Gelley.